Uau! Como você ia falar isso? Uau! Ai, Jesus Cristo. Então, Feliz. eu gostei muito desse tema, né? Escolhido pela nossa querida Malu. O poder do subconsciente. Porque a gente, muitas vezes, muitas pessoas, age na vida, toma decisões na vida e depois fala, nossa, mas foi sem pensar, eu nem imaginei que ia acontecer isso. Mas o não imaginar, é porque já estava tudo guardadinho lá. É como se fosse o déjà vu. Já ouviram falar? Não é isso, Malu? A gente É, repete, a gente age, a gente traz de volta, resgata alguma coisa e depois a gente fala, nossa, nem sei de onde saiu isso. Estava lá, guardadinho. Já passamos por isso em algum momento? Se a gente resolveu, deixou de resolver, se foi bom, não foi bom, a gente tem os dois lados, né? Aquele que nos traz lembranças que são maravilhosas e traz aquela energia novamente do momento, como também tem o outro lado, foi tão ruim viver isso aqui, mas por algum momento a gente traz de volta e aquilo nos dói, nos faz sentir novamente uma sensação que não é muito agradável. Então, o subconsciente, ele traz isso de volta para a gente, porque fica guardado lá. Nem sempre é porque nós não resolvemos, mas é porque a gente tem várias caixinhas e a gente vai guardando. Não é isso, Malu? A gente vai guardando. Então, é um programa interno. E a gente nem sempre tem acesso. Ah, eu vou conversar tal coisa agora, eu vou abrir aqui essa caixinha desse subconsciente, Carrabianca linda, com esses cachinhos aí, dá metade para mim, né? ó, Esse, essa programação interna aqui, a gente não tem acesso. Ela simplesmente vai acontecendo, né? Ela vai saindo de acordo com a caminhada que a gente vai desenvolvendo, o momento, o dia. Quando você falou do tema, aí eu disse bem assim, não vai ser difícil isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que estudar, tem que ler, né? E eu fiquei preocupada com isso. Será que eu vou conseguir, diante do dia que estava sendo, emendando uma coisa na outra, né? Mas a gente escuta muito falar do poder do subconsciente, porque ele traz as coisas de volta para a gente. Ele faz a gente estudar um livro, por exemplo, algum assunto, e quando nós começamos a falar daquilo, as coisas começam a vir. E você fala assim, nossa, eu nem sabia que sabia tudo isso. Porque em, isso! por quê? Porque em algum momento a gente deu uma lida, a gente deu uma sublinhada, a gente fez anotações, a gente foi numa palestra muito importante, né? Como eu fui no seminário no mês passado, Patrícia, foi extraordinário, né? E aí a gente fala bem assim, puxa, nem trouxe um papel e uma caneta para estar anotando. Mas eu ouvi tudo aquilo ali. Em algum momento, quando o nosso querido Gouveia começar a falar novamente, aí eu falo, eu já ouvi isso dele. Agora em outras palavras, com mais profundidade, porque começa a vir. Por isso que os professores, né, nós temos um aqui diante de nós, o seu Francisco, né? Eu também tive como a minha primeira formação ser professora, e a gente fala para o aluno, né? Tenha calma, na hora da prova você responde bem, né? Estude em casa que você consegue. Por quê? Porque a gente estuda e na hora que a gente vê aquela pergunta, a gente começa a trazer aquilo de volta. É como se o subconsciente falasse: calma, que eu vou abrir a cartinha certa e você vai tirar 10 nessa prova, ok? Não precisa você ficar nervosa com isso, porque já deu certo. Então, o subconsciente é nosso aliado para as grandes coisas, para as grandes, aqueles grandes momentos, né? A gente não precisa sair fora da nossa empresa, né? Tem que falar de grande liderança quando está ali explanando, né? A grande maioria, a gente sabe que fez
se preparou intensamente durante a vida, né? Fez um curso de oratória, fez várias coisas, mas quando eles chegam ali naquele palco, que eles começam a falar, eles falam brilhantemente e a gente não vê nenhuma colinha na mão deles para falar aquele assunto, não é, Pati? E eles falam, vai de um lado para outro, começa a falar. Nós temos como exemplo, né, o Bruno Caio, ele anda de um lado para outro freneticamente e vai saltando as coisas, porque é o fazer com a constância e é o subconsciente ali, ó, só despejando a informação correta, abre a caixinha correta e vai despejando. Agora é esse aqui, ó. Não fala do vermelho não, que hoje é dia do azul. Né? É mais ou menos isso. E fica tudo mais leve, tudo mais gostoso, porque depois você fala bem assim, não é que eu sabia? Eu não sabia que eu sabia disso, né? E a gente vai desenrolando de uma forma tão espetacular que às vezes a gente não acredita que nós somos capazes de falar muito mais de um assunto. Um assunto que às vezes você nem sentou para estudar, não sentou para alinhar direito, mas você já ouviu um pouco da Carla Bianca, do seu Francisco, você já conversou com Patrícia no particular, ela é uma caixinha de surpresa, você vai lá e fala, ela, não, é assim, ó, Cessa. Aí começa a debuiar aquilo ali, e você vai linkando as coisas de uma forma espetacular, e você fala, não sabia que eu sabia disso tudo, porque você precisa viver o discernimento, né, em primeiro lugar. Ter paciência com você. Quando você tem discernimento, você visualiza os resultados. Tudo sempre dá certo no final. O assunto que eu pensei que era difícil, ele se torna leve e fácil, porque em algum momento da minha vida eu já ouvi. É por isso que dentro da nossa empresa, a importância de nós participarmos dos treinamentos online, a gente está sempre ouvindo, ouvindo, ouvindo. Por quê? Porque é o muito ouvir que a gente desenvolve o nosso trabalho, a gente cuida da nossa empresa com excelência. Gente, eu vou passar a palavra para Malu, mas eu vou dar um breve exemplo para vocês aqui a respeito da minha pessoa quando eu entrei na empresa. Eu fiquei exatamente uma gestação sem fazer absolutamente nada. Foram 9 meses a 10 meses, eu não fazia, porque a primeira vez que eu assisti um plano, eu falei, poxa, mas de novo isso? Entendeu? O plano, a gente, quando eu entrei, não tinha todos os dias, né? Então, sempre teve a terça-feira o papo com o presidente, foi um ano depois que eu entrei, isso já tinha nascido lá atrás, né? Então, tinha 3 vezes por semana. Aí, uma semana eu sentei para assistir. Aí, eu percebi que o plano é repetição. Quer dizer, bastou uma semana para mim que eu já me senti cansada, né? Eu falei assim, eu já sei tudo isso aí. É de novo? Poxa, parei de fazer coisa para assistir de novo isso. Agora eu já sei, pode deixar comigo que eu faço. Só que eu passei 9 meses sem ter resultado nenhum. Eu chamo aquele bonequinho lá antes do bronze de Gasparzinho, né? Eu fiquei 9 meses sendo um Gasparzinho. Né? Seu Francisco tá rindo. Por quê? Eu não valorizei a repetição, gente. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu me vi, né, como diz na Bahia, em saia justa, para passar o plano para uma pessoa, para conversar com uma pessoa sobre a empresa, eu fiquei muito nervosa. Eu falei, e agora? Eu não sei nada, eu pensei que sabia. E por que que eu não sabia? Porque eu não parei para ficar ouvindo aquilo ali. E eu não sabia que eu podia ir no YouTube. E como eu falo hoje com quem chega na minha vida, liga lá, fica ouvindo enquanto você lava sua louça, varre sua casa, lava uma roupa, até mesmo quando você está tomando banho, deixa alto lá, vai ouvindo, porque vai ficando aonde? No subconsciente. Você vai guardando lá naquela caixinha do seu sucesso, da realização do seu sonho. Vai ficando naquela caixinha da construção do seu diamante, sabe? E aí, gente, eu comecei a participar. Acredito, né, que a Patrícia aqui saiba da época do Salles, né, Patrícia? Do Salles, na empresa, era ele que fazia o sábado start, não é isso, Malu? E aí, de tanto eu voltar a participar, né, ou melhor, começar a participar, no sábado start, ele começou a me chamar. Vou pegar alguém para exemplo aqui. Conceição, eu falei, misericórdia. Então, começou a me trazer, né,
me trazer essa vivência. E a gente estava no auge do batom, sabe? Quando foi lançado nossas maquiagens. E o vermelho era o que mais eu usava. E aí ele fez um dia um bate-papo a respeito do batom e mais uma vez, né, eu fui chamada e aí eu estava com meu batom ali do lado, aí eu falei do batom, eu explanei. Então, o Sábado Start, a gente meio que interagia ali no tete-a-tete, era muito gostoso. E aí eu tomei gosto pela coisa, tomei gosto. Então, com 9 meses, eu resolvi sair da procrastinação, comecei a estudar, imprimi o meu guia, e todos os domingos eu tirava 3 produtos para estudar do meu guia. Comprei um caderno e comecei a estudar e anotar. Só que eu fazia o quê? Eu linkava os produtos, né? Eu pegava um produto que se conversava com o outro. Então, gente, eu não sei como vocês deslancham, né? Preparam-se para deslanchar a construção da sua empresa, porque é a nossa empresa, né? Estude seus produtos. Só que procure produto que se conversa. Não pega um para Alzheimer e depois um para a mente. Não é sobre isso. É sobre você pegar. Eu estudei bastante no início o que era voltado para emagrecimento. Então, eu montei o kit do chá, com fibra, com espirulina, e eu ficava estudando o que é que um faz no complemento do outro. E aí, gente, antes de terminar o ano, na minha primeira convenção, eu já fui como esmeralda. Eu resolvi, né? Resolvi sair de uma gestação, estudar e estar presente nos treinamentos, incansavelmente, faço isso até hoje, e eu fui na minha primeira convenção como esmeralda. Eu fiquei tão feliz. 15 dias antes, eu emplaquei esse de esmeralda, que eu corri e eu falei, vou de verde. E fui de verde. Eu fui de verde. Parecia uma toda escamosa, assim, brilhosa. Não precisa isso, mas eu fui. Eu estava tão feliz e eu fui. Então, eu falei bem assim, pensei assim comigo. É possível, desde que você sente e lapida o que você veio buscar. O tamanho do seu sonho é o tamanho da dedicação. A dedicação que você faz são a sua repetição. E o nosso subconsciente adora isso, porque se eu for sentar agora em uma roda de conversa com vocês, um cafezinho, bora conversar sem preocupação, eu destrincho para você, Carla Bianca, tudo como é que foi aqueles dias para mim, porque está aqui, ó. Eu guardei com amor, porque eu falei bem assim, ó. Eu peguei meu caneco de alumínio, cheguei lá no asfalto e bati assim, ó. Amassei o fundo dele todinho, para depois eu colocar um copo de vidro na minha mão. Por isso que tem aquele ditado, quem vê o copo que eu tomo a minha água não sabe da minha trajetória para poder ter ele na minha mão. Só vê só a taça de cristal, né? Mas antes era um copo de alumínio, que eu bati ali no chão, ó, incansavelmente, para conquistar o meu espaço dentro da empresa. Eu tive que acordar para isso, entende? E o acordar para isso foi viver experiências de palavras incansavelmente. Eu tinha muito hábito da leitura, mas não o hábito da leitura dos livros que nós temos hoje, a indicação do Israel, e antes do Israel, de eu conhecer o Israel, eu já tinha essas indicações, que é os livros de autoajuda, né? Então, eu comecei devagarinho a ler isso, né? Ouvir o audiobook, né? Eu achava aquilo ali, eu falei, nossa, isso não funciona. Só que um dia eu me peguei indo trabalhar, mudei de lugar, dava para ir a pé, eu me vi ouvindo, eu terminei ouvindo vários livros. E é muito interessante, porque eles falam assim, ó, capítulo 1, página tal. Eu falei, o quê? Tá virando a folha. Eu achei interessante aquilo. Falei, gente, ele vai falando e vai virando a folha como se tivesse ali na sua mão, e eu ia ouvindo aquilo e voltando. Então, às vezes eu gostava do capítulo, na volta para casa eu ouvia novamente. Quem era que estava me ajudando? A gavetinha do subconsciente. Não é, Malu? Era ela que estava guardando tudo aquilo ali para mim. No dia que eu peguei aquele livro na mão, que eu ganhei de presente, no final do ano, eu
eu li com mais tranquilidade. Aí eu fui grifar, né? Que eu adoro estar pintando lá dentro, marcando as coisas. Eu tenho uma memória fotográfica muito boa. Eu marco a página, o capítulo. Eu sempre faço isso. As minhas provas eram tudo baseadas nisso. Quando eu ia responder, eu fiz enfermagem e eu não me preocupava com isso, porque eu falei, ó, eu pintei de vermelho em tal lugar, página tal. Ah, a resposta está ali. Era assim que eu fazia. Eu trabalhava muito isso na minha cabeça, entendeu? Então, depois que eu aprendi a ouvir, né? A importância da escuta atenta é o nosso subconsciente em exercício. É o nosso subconsciente que a gente tem que estar ali fazendo o quê? O treinamento de saber ouvir para que no momento certo você saiba falar. Isso, Uau! Malu. Agora Uau! vai você, minha irmã. Meu Deus! Eu não precisa falar mais nada, não? Você estudou o tema, eu não. Entregou tudo. Menina, que é isso? Vai, Que confidencial esse tema. Ó, show, show, show. vai tu, minha irmã Esse, querida. esse tema eu achei assim para mexer e remexer com a gente, porque é um tema que fala sobre a gente, É, sobre a sua vida, sobre porque eu acho que eu sempre comento assim com os meus amigos, né? Nós não fomos preparados para bater palma para nós, para você. isso. Bate palma para você. O teu subconsciente, ó, para todo mundo, ó, para todo mundo, para todo mundo. Parabéns para todo mundo. Ceissa, você só arrasou. Não precisa falar mais nada, não. Acabou a live. Não. Ó, falar uma coisa, gente. Eu venho, depois que eu fiquei sozinha, eu tive muito tempo. São 7. Não, na verdade, são 10 anos que eu venho trabalhando na minha mente. Por quê? Eu era uma pessoa super, mas super travada mesmo. Quando você olha para uma pessoa e fala assim, essa aí é teimosa. Ô porteira velha! E a maioria das vezes nós somos uma porteira velha que range, 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 e o pensamento é sempre o mesmo. E trabalhar com o nosso subconsciente, assim, nos atrapalha demais, pode nos atrapalhar ou pode nos ajudar. Como? Como você falou de gavetas, eu li um livro que fala sobre janela killer, aquela Hum, janela que atrapalha. Por exemplo, uma palavra que alguém falou, uma ação que alguém fez, uma batida de carro, um xingamento no trânsito, vamos colocar do dia a dia, sim. um chute que não foi programado é, na quina da cama ou do armário. Aí você fica o dia inteiro ali, ó. Essa é a janela killer, né? Que te atrapalha. Mas o subconsciente eu achei assim, olha, depois eu até abusei aqui do conhecimento e pedi 10 tópicos para nos ajudar. Vou passar para todo mundo, porque eu não quero ser feliz sozinha. Dá licença, que eu não quero ser feliz sozinha. Falei, meu Deus, como é importante você mexer com o seu subconsciente. Você falou várias coisas maravilhosas. O subconsciente molda a nossa vida, o teu sucesso ou o seu insucesso. Por quê? Sim. Em consciência, você só tem 95% é subconsciente. Então, ele é automático. Os 5% que você tem são emoções. Né? Fala assim, aqui eu tô com meus 5%. Mas o 95% é automático. É a nossa gaveta guardada. Eu estava escovando o dente falando, Jesus, me orienta. E eu pensei assim, sabe casa de vó? Casa de vó que tem tudo, que é maravilhoso. Fala, vó, quero tal coisa. Na gaveta ali tem, amor, no armário tem. Eu quero uma linha, eu quero uma receita, eu quero aquele pano para fazer uma festa. Aquela roupa, vó. Nossa, lá tem. Uma linha de costura, tal cor.
Ó, se você pegar ali no cantinho, você vai encontrar. Eu acho que o nosso subconsciente é isso. Nós temos tudo que nós precisamos, só que está em desordem. No subconsciente, você pode organizar também. Por quê? O que eu descobri com um livro que eu estava lendo há muito tempo, porque eu não aceito esse negócio da minha mente falar assim, ah, eu não quero isso, agora não, não pode. Essas palavras, nosso subconsciente fala para a gente. Quantas vezes nós aqui nos pegamos com os pensamentos que é o nosso subconsciente? Falando assim, você não pode chegar no diamante. Aqui, acho que a grande maioria ainda não chegou. Estou vendo ouro, eu sou esmeralda, tem o seu Francisco ali, acho que é ouro também, né, seu Francisco? A Carla Bianca é diamante com louvor. Patrícia, eu vou pegar seu esmeralda e falar assim, toma, mulher! Né, amore? Ó, toma que é teu. Então, eu descobri que nós podemos moldar, porque eu tive experiências aqui comigo. É como você criar na sua mente um molde do seu sucesso. Você pode sentir, pode ver tudo aquilo de melhor e construir com a sua mente, com o seu subconsciente. Tirar a programação, organizar as gavetas da sua mente, né? Deixar um pouco livre aqui. A gente pode pegar alguns tópicos ali, Ceissa, para dar uma explanada mais consciente nesse tema, né? Mas essa é o meu entendimento. Agora vamos lá para o forte da coisa. Se nós temos 95% que comanda a nossa vida, opa, espera aí. Vamos acordar, né? Eu e um amigo especial trabalhamos durante 2 semanas o nosso 5%. Vocês não têm noção que é trabalhar com 5% da sua mente a mais. Quer melhorar? Usa o 5% a mais. Ó, eu tenho certeza que você vai se surpreender. Então, vamos fazer o nosso bate-bola, Ceissa, que nós somos, ó, excelente. Eu começo Manda ou aí. você começa? Começa Manda aí? você. Você. Fechou. Deixar contigo aí. Já dei uma explanada ali. Então, como a maioria das pessoas não percebe as suas crenças, as nossas crenças naquilo que você acredita, aquilo que alguém colocou como crença, porque nós somos moldados pelos nossos mentores. Nossos mentores são os nossos pais, nossos primeiros mentores. Ele que direciona quem vai ser Carla Bianca, Patrícia, Ceissa, como que vai ser moldado o seu Francisco, Dona Marlene, Angélica, Israel Miranda. Cada forçada de barra que o teu pai fez é o seu mentor que formou você. Hoje você é o que é de acordo com o seu mentor. Ele moldou, ele mandou informação e você acatou e guardou lá na gaveta do seu subconsciente. Então, vamos mudar aquilo que você não aceita e que não te faz bem para o sucesso daqui para frente. Porque o seu subconsciente pode ser moldado. Ele pode ser construído de acordo com o que você precisa e deseja a partir do momento que você fala, opa, isso é bom, isso não é bom. Isso é sobre mim e isso é sobre o outro. Não leva para sua vida aquilo que não te faz bem e que não te acrescenta. Então você é o dono da sua história. Escreva de acordo com o princípio, meio e fim, que você lá na frente, daqui 1 ano, vamos melhorar, daqui 6 meses, como que você quer ser visto, aceito e
hoje eu sou, digamos aí, um imperial dentro da minha empresa, porque nós podemos. Antes de ser, sinta e seja. Falaram pro meu mentor assim: eu quero ser diamante. Como que eu vou ter diamante? Primeiro seja. E ele foi lá e fez. Parabéns, Israel, pela sua presença. Só gratidão, né? Depois de uma grande viagem, gratidão pela sua presença. Então, nós podemos mudar passo a passo o que nós queremos ser a partir do momento que você entende que você tem um subconsciente que é moldável através da escuta, através da palavra, como a Ceissa comentou. Ouvindo o livro, o nosso querido Bruno Caio, ele leu um livro que é o Código. Lá tem informações que, ó, acelera o seu subconsciente e molda de acordo com o que ele quer de resultado. Nós também podemos. É com você, minha linda. Você, você falou uma coisa muito boa, né? O livro dele, Códigos, nada mais é do que o código mesmo que nós temos, né, dentro da gente, não é isso? Porque o subconsciente, ele atinge o que é real. É sempre assim, né? E o que é repetido. Então, a gente tem que viver tomando cuidado com isso, exercitar sempre o positivo, não é isso, seu Francisco? Para que ele possa atingir, o nosso subconsciente seja atingido sempre com a positividade. Porque tem os dois polos, né? Mas se a gente exercita o positivo ali, é essa caixinha que a gente vai ficar sempre trazendo. A gente precisa acreditar que nós somos capazes para que a gente possa desenvolver com excelência as nossas informações guardadas lá. E vem. Quando você acha que você não consegue, ele também vem e dá uma atrapalhada na gente. A gente fica achando que realmente a gente não consegue fazer, porque a gente falou isso para nós. Então, ele traz a informação que a gente buscou. Eu não sei se eu consigo fazer isso, eu não sei se eu vou conseguir atingir o meu diamante. E aí começa a vir aquelas complicações e você fala, nossa, parecia tão fácil, né? O senhor Francisco chegou agora e já bateu o diamante, eu estou aqui, ó, e não estou conseguindo, porque você abriu a caixinha da negatividade e é ele que está agindo ali. Então, a gente precisa exercitar o positivo para que a gente possa trazer à tona, né, do nosso subconsciente, palavras, atitudes e a força, né, que a gente precisa para isso. E não esquecendo que a repetição é a base, né? A repetição é a base, não é isso, senhor Francisco? A gente precisa estar repetindo, né? Porque quando a gente repete, a gente acredita na gente mesmo, que é os aplausos, né, que a Malu falou. O aplaudir para nós mesmos é acreditar e repetir. Eu sou boa no que eu faço. Ontem eu fui levar as encomendas no correio e eu fui já em cima da hora, né? A gente tem o dia todo para entregar e tem um horário apenas que sai. Aí, quando eu cheguei lá, que eu estava na fila com as minhas caixas, o rapaz que faz o recolhimento chegou. Aí eu falei, ai, que bom que deu tempo. Aí a moça falou bem assim, mas o que você veio fazer aqui, né? A mulher do correio. Tá cedo, falta tanto minuto ainda. Ele, então eu vou dar uma volta, depois eu passo aqui. E eu estava no fim da fila. Aí eu fiz bem assim no meio do povo, ó, yes! Aí todo mundo olhou assim para mim. Aí, o pessoal olhou assim para mim, essa moça é doida. Não, eu comemoro, não é para comemorar? Comemorei. Vai dar tempo, né? Ele saiu do correio, aí eu fiquei mais tranquila para passar na fila e levar minhas caixinhas lá. Bom, acabou. Comemorei mesmo, porque eu saí daqui da franquia pensando nisso. Olha, vai dar certo, hein? Você vai levar essa caixa, ainda vai viajar ainda hoje. E viajou, entendeu? Por quê? Porque eu pensei positivo e disse, é hoje que ela sai daqui de Santos, sai caminho para São Paulo. E seguiu. Aí eu comemorei lá no meio mesmo, pronto. Porque a gente tem que ter sabedoria, gente, para agradecer, para comemorar e para se conectar, né? Se a gente deixar o negativo, será que vai dar tempo? Será?
Aí ele já começa a brincar com você, sabe? Talvez, mesmo que dê certo, mas você sofre até aquele segundo ali, né? E se você já pensa positivo, você já vai com isso aqui aberto, assim, não, já deu certo, tá tudo bem, entende? Então, a mensagem final é que aquilo que você alimenta dentro de você são as escolhas dos seus pensamentos que te levam para onde você quer chegar. Eu finalizo assim, que você alimente dentro de você pensamentos positivos, que você busque sempre estar se alimentando do que é bom para você desenvolver o seu próprio negócio, o seu sonho. E tenha ele como aquela cenourinha na frente do coelho, né? Quando a gente brinca. Uau! Aqui não é a cenoura, aqui é meu sonho, eu tenho que realizar ele. Então você tem que fazer escolha de pensamentos positivos que te levem à realização do seu sonho, a construção só depende de você. Tá? Essa é a minha mensagem da manhã. Gostei muito do tema. Parabéns, Malu, pela escolha. Né? E eu espero Meninas, que. bom dia. Eu não iria falar não, mas a Ceissa está finalizando aí, eu estou na cama ainda, Ai, que mas eu inveja! estou ouvindo Água de aqui. coco. Ele fez cadastro ontem, por isso que ele está dormindo. Uau! Eu cheguei Bonitinho, tá às cansado. 3h40 da manhã, depois de 3 dias, 60 horas de ônibus, 30 para ir, 30 para voltar, 3 a 4 dias. E aí aconteceu um fato que vocês estão aí falando sobre subconsciente, e aconteceu comigo em 5 minutos. Então é a coisa mais séria que tem. É, é isso, tá? Parabéns, meninas. Eu terminar de falar, daí vocês já podem fechar, se quiserem, né? Parabéns pela explanação, a maneira firme que falaram, a força de expressão, a convicção que tem. Vocês me representam de uma maneira incrível, parabéns. E eu quero instituir aqui o mês todo de março, de abril, né? Todos os dias, as meninas que falaram até hoje, vocês deixem aí a quarta-feira, os próximos que vão falar amanhã até sexta-feira, todo esse mês inteiro, vocês usem um dia na semana. Eu não vou falar, mesmo estando aqui, eu não vou conduzir. Eu quero que vocês conduzam o mês inteiro de maio, tá? Já saibam disso, uma vez por semana, vocês vão estar aí o mês inteiro de maio. Voltando aqui, olha só, gente. Eu comprei a passagem e eu falei para a moça, tá sozinha? Ela disse sim, tá sozinha. No número 9, número 10, sozinho. E eu olhei no ônibus, o ônibus estava, foi uma lotação impressionante o ônibus. Eu olhei assim, eu fui o último a entrar, uma fila imensa no ônibus. E aí meu banco realmente estava sozinho. É a 9 e a 10 sobrando. E eu sentei no banco. Aqui que está a questão, tá? Presta atenção agora. Eu sentei no banco. E ao sentar no banco, eu disse assim: eu não acredito que um ônibus cheio desse sobrou realmente sozinho para mim. E minha mente pensou isso. Não levou 5 minutos. Uma pessoa chegou e disse: ah, eu quero sentar aqui, porque aqui está mais na frente. Eu adoro sentar na frente. Quando esse cara sentou na frente ali junto comigo, imediatamente eu entendi o que eu acabei de fazer. Eu disse: eu não acredito que eu consegui em um ônibus lotado sozinho. E naquele momento o universo me mandou o cara para sentar comigo. Ele disse que vinha sentar para olhar na frente, mas em 5 minutos ele estava dormindo do meu lado. E eu entendi o que eu acabei de fazer com a minha mente. E como eu fiz isso, eu entendi, então eu expulsei ele também mentalmente. E dali a pouco o ar-condicionado ligou e ele disse: está frio, vou pegar uma blusa. E quando ele disse: está frio, vou pegar uma blusa, eu rapidamente deitei-me nos 2 bancos, cobri minha cabeça e falei: eu não vou ver ninguém olhar para mim. Se ele chegar, ele vai ter que voltar no lugar dele, porque a poltrona 9 e 10 é minha. Uau! É Vocês isso entenderam? mesmo, com É certeza. exatamente o que o diamante não tem. Porque eu penso nele e daqui a pouco eu digo que não vai dar. E é o universo, É, aquele cara tem o universo. Sabe o que ele fez? Na madrugada ele veio sentar de novo. Eu olhei assim, mas que coisa! É o universo me ensinando. E ao descer do ônibus, só eu em Campo Mourão, o homem desceu de novo me olhando. E aí eu olhei para aquilo e falei: é o universo me ensinando.
Tenham todos um bom dia, muito obrigado, parabéns pelo trabalho e nos vemos no WhatsApp, sei lá depois de que hora. Beijo, tchau. Tchau. Bom descanso. Tá vendo? É sobre isso. Tá vendo? Uau! Eu acabei de falar da minha força de chegar ao correio e ele, a vivência ali. Entendeu, gente? É sobre isso. Tá aqui. Sobre isso. Tá. Ele brinca com a gente o tempo inteiro, ou negativo ou positivo, só depende da gente. E na hora que a gente fala que vai bater tal pin, que a gente escreve, põe no papel, não podemos ter dúvida disso. Devemos ter capacidade, porque o que age, o agir de Deus na vida da gente, a gente precisa acreditar na nossa capacidade. Senão, não acontece. Tchau. Não, não vai acontecer. Tá? Eu não sei, Patrícia, se o senhor Francisco vai falar, como é que é? Eu já encerrei, sim, aqui. Sem resumo essa semana, tá? Aí, somente vocês encerram da maneira como encerraram para não perder o foco aí. Esse mês todo aí, enquanto cada um estiver falando, vamos só entregar a informação, ele resume lá e depois, se Tá quiser bom. voltar lá ou de outra forma, tá ok? Sem resumo esse mês aí, ok? Bom, então, gratidão pela oportunidade. Fala, Malu. Ó, eu vou concluir aqui e eu espero, porque eu vou levar para minha vida. Então, eu achei essa frase maravilhosa. Quem domina sua mente, domina o seu destino. Pronto. Então, olhar para os nossos pensamentos, atitudes e palavras no dia a dia, construir aquilo que você quer com objetivo e foco. E o mais importante, o subconsciente trabalha com emoções. Coloque a sua melhor emoção em cima daquilo que você quer e se aplauda aí. Uou, comemore! Show de bola. Amo vocês. Obrigada a Deus pela oportunidade, foi maravilhoso. Patrícia, Gratidão. querida, obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada, Israel. Descanse em paz, que os anjos possam acampar em nossos lares hoje. No de Israel, para que ele repouse, e nos nossos, para que a gente tenha ideias brilhantes de captação do nosso diamante. E assim a gente lapida, no mínimo, nossa elite. Uhul, vamos! Tá no mínimo. Tchau, tchau. Tchau, gratidão.